Bom, pessoal, vamos lá então. Hoje a gente vai falar um pouquinho do segundo dia de Product Discovery, né? Então, só para recapitular um pouquinho do que a gente falou no primeiro dia, a gente falou um pouco fez a introdução ali, né? Sobre o que é Discovery, explicando que é um jeito a gente descobrir qual é o produto que a gente tem que fazer e conferir só se o microfone tá certo aqui. Tá sim. E a gente falou sobre como levantar as oportunidades e como escolher quais oportunidades a gente deve trabalhar, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o dia 2. O que a gente vai ter hoje? A gente vai falar sobre, dado que a gente chegou nas oportunidades, que a gente entende quais são os maiores problemas que a gente tem que resolver, como é que a gente gera hipóteses e quais são as coisas que a gente pode usar para validar que essas hipóteses realmente resolvem o problema, ou pelo menos diminui o risco delas não resolverem uma vez que estiverem em produção. A gente fala um pouquinho de documentação, rotina e time, evangelização, que é um tópico bem bacana, e aí a gente vai para a discussão final, tá bom? Então, vamos lá, começar. Só para recapitular, que é importante a gente ter isso aqui claro, porque senão todo o resto não vai fazer sentido. Então, isso foi uma coisa que vocês viram com o Nery, se eu não me engano, há umas aulas atrás, que é sobre a parte de encontrar o objetivo do produto que vocês estão fazendo durante aquele ciclo, né, durante, sei lá, o ano fiscal, 2 anos, ou 5 anos. Geralmente são ciclos mais curtos. E aí encontrar os KPIs, os resultados chaves, que vão ajudar a metrificar se a gente atingiu aquele objetivo ou não. E aí, na nossa aula passada, a gente focou basicamente em encontrar e escolher as melhores oportunidades para trabalhar. Uma vez que a gente fez isso, agora, hoje a gente vai falar muito sobre como a gente vai gerar as hipóteses e a partir de ter as hipóteses geradas, como é que a gente reduz o risco de que cada uma seja a hipótese certa e, dado que a hipótese tem um risco pequeno, a gente coloca ela em produção e aprende com ela em produção. Desculpa, gente, vamos lá. Então, vamos começar pelo ideation. O que é o Discovery Ideation? Qual que é a ideia? A ideia aqui é a gente, dado que a gente conhece as oportunidades que a gente tem, é gerar o maior número de ideias ou conceitos de como a gente vai resolver aquele problema. E no fim das contas, essas ideias são hipóteses que a gente tem para resolver o problema, tá? Então, as ferramentas que a gente geralmente usa para esse tipo de dinâmica é papel e caneta. Então, acho que é difícil ter um substituto melhor do que papel e caneta para trabalhar esse tipo de coisa. Mas, durante a pandemia, e acho que depois da pandemia, com um número maior que a gente vai ter de trabalho remoto, de pessoas distribuídas, outras ferramentas começam a fazer muito sentido. Então, no iFood a gente usa bastante o Miro. Eu já usei bastante o Miro quando eu estava na IBM também. São ferramentas bem similares, elas meio que fazem a mesma coisa, criam um quadro branco virtual para você trabalhar. E o Google Drive também é uma ferramenta, as apresentações principalmente quando a gente tem coisas que a gente descobriu, ou quer passar uma mensagem, ou quer documentar alguma coisa, funciona super bem, tá? Eu vou falar com vocês hoje sobre 6 passos para gerar hipóteses. Esses são os únicos 6 passos que existem? Não. Esses são os 6 passos corretos? Não tem correto, tem o que funciona. Então, eu vou trazer um exemplo bem prático de uma coisa que a gente fez no iFood aqui, vou mostrar passo a passo como é que a gente chegou nas hipóteses, o que isso trouxe pra gente, mas não quer dizer que esse é o único jeito ou que esse é o melhor jeito para a situação de vocês. Então, tem várias ferramentas que vocês podem usar, vocês vão ver que eu uso algumas aqui, vocês podem trazer ferramentas novas e metodologias de design thinking para dentro desse ideation para gerar o maior número de ideias possível. Ou vocês podem, inclusive, cortar, se vocês já estão mais confiantes com uma ou outra coisa, pode cortar um passo, já partir para outra coisa e chegar no mesmo resultado, tá? Então, a ideia é que vocês entendam que isso é muito mais algumas ferramentas que eu usei de uma certa maneira e que eu acho que funcionam bem para a maioria dos casos, mas que isso não impeça vocês de experimentar e tanto colocar coisas como tirar coisas. Beleza? Então, vamos começar. Uma das maneiras mais fáceis de começar, e aí se vocês lembrarem quando a gente falou na aula passada, a gente falou de uma técnica chamada Journey Mapping, que é basicamente você criar uma jornada de usuário para entender como é que o usuário pensa e interage com o produto ao longo da jornada dele, né? O que acontece. O storyboard, a gente pode usar... O Journey Map, ele tem que mapear uma coisa que acontece, real, né? O storyboard, ele introduz para a gente
um recorte um pouco diferente de como fazer isso. Então, o que a gente vai fazer aqui, basicamente, é pegar uma situação, uma coisa específica que se liga a uma oportunidade que a gente está trabalhando e desenhar ela, como é que seria a vida da pessoa e o que acontece quando ela está lidando com aquilo, tá? A gente vai, a cada passo que der, a gente vai usar o que a gente construiu anteriormente para construir em cima. Então, vocês vão entender daqui a pouco por que o storyboard faz sentido. Então, se você já tem Journey Maps, isso pode ajudar bastante a informar o storyboard. É importante criar uma visão ideal da vida do seu cliente. Então, ao invés de falar hoje como é com o problema, talvez seja interessante pensar como é que seria o mundo ideal onde ele não tem esse problema, onde já foi resolvido, né? Para aí sim você colocar as hipóteses ali de como é que você chega naquilo. Tá? E aí, storyboard, gente, é super simples. Aqui eu trouxe 2 exemplos que a gente fez no iFood. E aí, ignorem essa parte laranja, a gente vai ver, mas eu não achei uma foto que não tivesse isso, eu tirei só depois que já tinha isso, tá? Mas o que a gente fez, na verdade, foi criar storyboards aqui. A gente estava uma contratação de um plano financeiro para o restaurante do iFood. Então, quais são o que ele passa, quais são os momentos que ele passa para contratar esse plano. E aí a gente estava desenhando as jornadas diferentes que acontecem depois que ele faz. Se ele faz um upgrade para um plano diferente, por que que ele faz? Se ele faz um downgrade depois, por que que ele faz? Então a ideia era muito entender e aí já vou mostrando por que que a gente fez isso. E aí teve outro, que era quando a gente estava trabalhando eu estou mostrando porque são coisas que já fazem 2 ou 3 anos que a gente fez, tá? Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui já estão na rua hoje. Mas esse é um storyboard de como a gente estava imaginando a visão de produto do iFood há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás. Então tem um dia a dia, né, da pessoa, de quando ela acorda, quando ela pede comida para levar, quando ela pede delivery, em que situação, quando ela usa o salão, e depois o que acontece em casa, né? E a gente deixou uma lacuna para mercado que a gente veio fazer só agora, que a gente não ia focar na época. Então aqui a gente estava pensando em como é que a gente conta a história de uma pessoa no futuro em que tem uma vida em que o iFood permeia tudo isso, né? Como é que é isso? A gente pensou desde de ela acordar, até no próprio carro já pediu o delivery do iFood, tá lá para retirar, de pedir o delivery no trabalho e dividir com as pessoas, por exemplo, e aí desse restaurante que ela pediu o delivery no almoço, ela vai para o salão e pede no salão e paga com o celular, e depois chega em casa e não precisa cozinhar. Então, essa era uma maneira que a gente trabalhou de falar, tudo bem, vamos pensar qual que é o mundo ideal onde a gente quer chegar, para daí, então, criar as hipóteses. A gente viu que essas aqui são as nossas oportunidades, né? A gente tinha uma oportunidade de pedidos para retirar, pedidos para delivery, pedidos no salão, mercado, e aí a gente, a partir dessas oportunidades, trabalhou essa história de como é que aconteceria isso na vida real. Tá? Então, esse storyboard é super simples, a ideia aqui é mais para você ter um lugar para trabalhar em cima, para não sair gerando ideias do nada. E quando você cria uma história em cima disso, seres humanos adoram histórias, né? A gente tem um cérebro que foi criado, evoluído para gostar de histórias, para se comunicar, para entender assim. Então, é muito bom você poder ter uma história como base. Não quer dizer que você precise. Eu vou mostrar um exemplo mais para frente que, na verdade, a gente não usou um storyboard, mas usou um mapa de jornada como base. Então, pode ser qualquer base que vocês tiverem, mas gerar as ideias de hipótese sem ter uma base clara de como é que você vai contar essa história, como é que essas coisas funcionam, é um pouco mais difícil. Não é que é impossível ou errado, mas eu acho que é muito mais fácil quando você tem essa base por baixo. Tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho dos How My Trees. Isso aqui... Perdão. Isso aqui é o jeito de encontrar os problemas que existem, mas não escrever sobre a ótica do problema, mas muito mais sobre a ótica de que aquilo é uma coisa em potencial a ser resolvida, uma coisa que a gente pode transformar. Tá? Mas é só um framework de como escrever, postular um problema para ser resolvido. Tá? E a ideia aqui é a gente, nesse primeiro momento, tratar os How My Trees como olhando para aquilo tudo que a gente tem de oportunidade. Então, vamos imaginar agora, trazer um exemplo mais prático do iFood que a gente usou. Que a gente tem um processo de aquisição de clientes, e que hoje ele é muito ruim. A gente tem um problema de que ele é lento, exige acompanhamento manual. Então, em vez de a gente escrever esse como um problema, de que o processo de entrada dos parceiros na plataforma é muito lento, existe muito acompanhamento manual, a gente inverte um pouco a lógica e coloca aqui como o How Might We em português traduz para como poderíamos, né? Como poderíamos criar um processo de entrada de parceiros automático e de autosserviço.
Então, no fim das contas, você está falando a mesma coisa, mas o How Might We, ele deixa muito mais aberto para a solução e para o que você realmente consegue fazer com aquilo. Tá? E como é que a gente usou isso? E aí, esse é o exemplo de um How Might We, como a gente estava trabalhando lá. Então, esse é especificamente falando de aquisição, a gente está trabalhando. E aí, como poderíamos simplificar e automatizar a entrada de restaurantes no iFood, dar autonomia para o restaurante, ter uma experiência de atendimento incrível. E aí, isso a gente tinha, eu vou mostrar daqui a pouco o geral, mas a gente tinha uma base de um mapeamento de jornada, né, de como é que funcionava a entrada do restaurante no iFood. E aí, olhando para essa jornada e para onde estão os problemas, é que a gente começou a criar esses How Might We's. Tá? Então, esse aqui é uma foto um pouco maior disso, e aí tem aqui, né, os atores e os passos da jornada aqui, e aí a gente foi criando esses How Might We's aqui. Tá? Então, é um jeito bem legal de fazer. Vamos para a próxima, que é o brainstorming. Então, agora a gente já tem o quê? Para recapitular, a gente tem uma ideia clara de quais são as coisas que vão ser feitas e por quais passos as pessoas vão passar. E a gente já tem os problemas, ou os How Might We's postulados. Então, a gente já sabe aonde é que estão as coisas que a gente poderia resolver. Então, a gente quer digitar o cardápio automaticamente, a gente quer melhorar a assinatura de contrato, a gente quer fazer algumas coisas. Tá bom. Dado que a gente fez isso, agora é hora da gente gerar as hipóteses para resolver esse problema. Como é que a gente vai fazer? Aqui a ideia o brainstorming não tem muito segredo, é mais a ideia aqui é gerar um volume grande de ideias para resolver aquele problema. Então, quando a gente fala de, por exemplo, a gente quer automatizar a digitação de cardápio, como é que eu posso fazer isso? Uma ideia é a gente trabalhar com uma digitação feita pelo restaurante, tudo bem. Vou puxar esse post-it e vou colar perto desse How Might We. A outra é a gente usar um reconhecimento ACR para ele tirar uma foto do cardápio dele e a gente digitar a partir dali. Beleza, puxa isso daí e colo lá. A outra é a gente ter, e aí você pode ter N ideias a partir disso. O principal aqui não é ter as melhores ideias, mas ter um grande volume de ideias. A gente vai falar mais para frente de como é que você encontra as melhores ideias e a partir delas, aí sim traça a solução. Mas a ideia aqui é volume. O que você quer ter é muitas ideias num curto período de tempo, tá? E outra coisa importante, quanto mais você puder, desenhe. Quando a gente fala de produto, especialmente, é muito difícil comunicar uma ideia sem desenhar muito bem aquilo que você está fazendo. Então, desenhar muito bem, não no sentido de desenhar como um artista, mas desenhar e deixar claro, né? Não precisa ser um artista, fazer um negócio super rebuscado. Uma caneta Sharp preta, papel branco, você desenha o que você quer comunicar. É muito mais fácil do que escrever uma página de texto. Tá? E aqui, voltando naquele exemplo da vida ideal do iFood, né? Que eu mostrei lá no começo, a gente, então, tem aquele espaço de acordar, pegar para retirada, pedir no trabalho, depois comer no salão. E aí a gente foi colocando os How Might We's, que são esses post-its em azul, para ver quais eram os pontos em que a gente tinha oportunidades de melhorar aquela jornada. Tá? Então, voltando lá do começo, para a gente construir como é que a gente chegou aqui, para recapitular um pouco, a gente começa com o objetivo, que era trazer mais pedidos para iFood. A gente quebra em alguns resultados-chave. Então, a gente vai trazer mais pedidos especificamente de uma vertente, por exemplo, de delivery ou de to-go, para retirada. Para cada uma desses resultados-chave, a gente vai ter oportunidades. Então, existe oportunidade de pedidos para retirada no trabalho, pedidos para retirada nos fins de semana. A gente vai descobrindo, como a gente viu na última aula, como encontrar essas oportunidades. Dado que a gente tem isso claro, a gente coloca essa oportunidade clara em algum lugar, e aí a gente vai colocar os How Might We's em cima. Então, foi assim que a gente chegou nesses post-its azuis aqui, tá? Daí, a gente começa a criar esses post-its laranjas, que é esse nosso brainstorming, que são as ideias de como a gente faz para resolver esses problemas. Vocês podem ver que tem alguns aqui que estavam claros para a gente tinha discutido, estava claro, mas tem outros que a gente escolheu desenhar um pouco para deixar mais claro o que a gente queria dizer com aquilo, tá? Mas sempre que der, desenhe. Por exemplo, bebidas a gente achou que não precisava desenhar, mas tinha alguns outros conceitos que a gente achou que precisava. Tá? E é para deixar um pouco mais tangível o que a gente estava falando, então como poderíamos aumentar a variedade do catálogo? A gente está falando de comida de crianças, de congelados, chef time, que é para você receber os ingredientes e preparar, bebidas, mercado,
comidas saudáveis e com restrição. Então aqui, dado que a gente tinha um problema, né? E se a gente pensasse na definição clássica de problema lá atrás, a gente tem poucos itens de catálogo, a gente inverteu isso para um How Might We, que é como a gente poderia aumentar a variedade de catálogo, e a partir daí a gente gerou uma série de ideias. E a gente fez isso, vocês podem ver, num volume grande, e isso aqui é um workshop de, sei lá, uma hora e pouquinho que a gente fez, para conseguir sair com algumas ideias boas a partir dali, tá? Dado que a gente fez isso, vocês vão ver que vocês vão sair com uma pilha de post-it. É isso que vai acontecer no fim das contas. Então, você vai ter tanto os How Might We's, aqueles post-its azuis que a gente viu aqui, quanto as hipóteses, os laranjas, mas vai ter uma pancada deles. E aqui a gente até estava começando a fazer um pouco de organização aqui embaixo, que não é exatamente o que eu queria, só não tinha outra foto sem a gente organizar antes, mas que é justamente o que a gente tem que fazer agora no Find Themes. A gente tem que entender desse grupo de coisas, dá pra gente criar, desse tanto de coisas que a gente fez, dá pra gente criar grupos e agrupar essas ideias de alguma maneira para formar uma hipótese. Então, por exemplo, será que um post daquele sozinho é uma hipótese ou a gente pode juntar 2 ou 3 deles, comida saudável, comida de criança e alguma outra, para falar, isso aqui tudo é um tipo específico de comida que a gente tem que fazer para dentro do iFood. Então, dado que a gente já tem esse volume grande de ideias, a ideia é a gente juntar isso da melhor maneira possível e tentar criar esses subgrupos. Se vocês já trabalharam com Design Thinking, vocês devem ter ouvido o nome clusterização também. Mais ou menos a mesma coisa. Tentar juntar as ideias que fazem sentido ali, que se parecem no mesmo lugar. Tá? Então aí foi o que a gente fez. A gente pegou todo aquele monte de post-it que estava lá. E aí uns faziam sentido sozinhos, né? E era um How Might We específico, alguma coisa. E teve outros que a gente juntou 2 ou 3 How Might We's juntos com algumas hipóteses de solução ali e transformou nos nossos temas. A partir daqui, depois a gente fala um pouquinho mais de processos e time e tal, mas a partir daqui é quando o time pode pegar um pedaço desse aqui e falar, beleza, agora a gente vai aprofundar um pouco mais. Seja com pesquisa, de novo, se a gente tiver incerto sobre o problema em si, a gente descobre uma coisa nova, ou o que acontece mais é com um protótipo. Vamos começar a desenvolver isso aqui, desenvolver o jeito mais fácil, que a gente vai falar daqui a pouquinho, para validar se essa ideia realmente faz sentido. Será que realmente faz sentido a gente trazer esse tipo novo de comida para dentro do iFood ou para qualquer contexto que seja? Tá. A partir desses clusters criados, então, e aí, até aqui dá para fazer num dia só, tá? Se se organizarem bem, dá para fazer tudo isso aqui num dia só. Desde criar o storyboard até ter os temas separadinhos, você faz em 1h30, máximo 2 horas se for a primeira vez, com pessoas que você não conhece tanto, mas você consegue resolver rapidinho. A partir daqui, vale a pena ter sessões separadas e com pessoas diferentes, tá? Então aqui é uma sessão de cocriação. Uma coisa também que é relativamente comum, que as pessoas fazem bastante, e a ideia é a gente trabalhar nessas coisas que a gente levantou. Então pegar, por exemplo, um grupo de coisas desse, seja trazer um tipo de comida específico novo para o iFood, e falar, tá bom, como é que a gente vai fazer para resolver esse problema agora? E aí não tem, de novo, não tem certo e errado, e depende muito do que cada um vai fazer. Eu coloquei as coisas que a gente usa no iFood aqui para fazer essas coisas que a gente usou. A gente não usa só isso também. Acho que são as que funcionam mais, tá? Se vocês olharem, tem bastante a ver com o Design Sprint, bastante técnica do Design Sprint. Boa pergunta. A Isabela perguntou se eu vejo isso fazendo sentido, sendo feito digitalmente. Essa é uma boa pergunta, Isabela. Tem dificuldades, tá? Não é fácil. Porque isso é uma coisa que todos os exemplos que eu estou mostrando aqui são coisas, eu vou mostrar fotos da gente sentado numa mesa juntos que desde fevereiro a gente não consegue fazer. Então, dá para fazer, mas exige uma certa adaptação. Tá? Você não vai fazer com a mesma velocidade ou com a mesma qualidade que você fazia. Tem que aprender que você fazia antes, né, quando você podia sentar junto. Então, tem uma certa curva de aprendizado, mas dá, tá? Depende do ferramental. Então, assim, tem uma ferramenta como o Miro ou como o Mural, é essencial para você poder ter esse quadro branco digital, por exemplo. Mas assim, dá para fazer, só que não vai ser instantâneo, tá? Vai exigir uns erros, uns tropeços no começo. Se vocês quiserem, depois eu até passo uns artigos legais de como fazer isso online, de técnicas e ferramentas para fazer e tal. Mas acho que é isso aí, tá bom? Boa. Vou deixar o chat aberto aqui. Se vocês tiverem pergunta que quiserem mandar pelo chat ou quiserem me parar, fiquem à vontade, tá? Vamos lá. Então, tem essas técnicas que a gente usa, mas, de novo, usem as que vocês quiserem. A gente se apropriou muito das coisas do Design Sprint. A gente rodou alguns Design Sprints no iFood
E a parte que funcionou melhor para a gente foi a parte de gerar ideias. E aí a gente se apropriou dos métodos que eles usam ali e coloca isso no nosso processo de gerar essas hipóteses, tá? Então aqui é um exemplo. E aí vou trazer outra dica legal. Saudades quando dá para fazer isso, né? A gente volta. Outra dica legal aqui se vocês puderem trazer as pessoas que usam o produto, nesse caso aqui a gente trouxe, aqui é uma designer, uma gerente de produto e 2 donos de restaurante e o pesquisador que estava moderando essa sessão para o pessoal. Mas aqui eles fizeram um esquema bem legal de cocriação, com base em um jogo, assim, foi um negócio super bacana, mas é muito importante trazer as pessoas, se vocês conseguirem, os clientes finais, quem usa o produto para a mesa para desenhar, porque eles podem ter insights muito valiosos em como eles já resolvem alguns problemas e como é que vocês poderiam transformar isso para o dia a dia deles, tá? Então essa é uma outra dica boa de sessões de cocriação. Quanto mais conseguir trazer o cliente final para perto, melhor. Tá? Então esse aqui é um exemplo que eu fiz lá no iFood, e esse aqui é outro exemplo que eu fiz quando eu estava na IBM ainda, para um produto que a gente estava criando, e a gente fez a mesma coisa, a gente trabalhou em um produto ali, a gente basicamente usou aqui é o Solution Sketch, esse que a gente está mostrando no exemplo, né? E depois esses pontinhos aí são as votações que a gente fez nas features que a gente achou mais legal. Então, no final das contas, meio que você desenha várias soluções, né? Eu coloquei os links aqui para vocês olharem, tem um método direitinho de como fazer, para vocês poderem executar, porque não dava para mostrar tudo hoje. Mas aí você desenha e as pessoas votam no que elas acharam mais legal, nas features que estão lá, que estão mais legais. E aí, no fim das contas, meio que você monta um Frankenstein das melhores ideias, o que é excelente. Tá? E aí o último passo, que é o gut check. Isso aqui, ele vai depender muito do conhecimento que vocês têm do produto. Então, vocês vão sair com uma pancada de coisa. Vocês têm que decidir por onde é que começa com isso. E aí, o melhor jeito de fazer isso nesse momento é um gut check, que é basicamente usar o instinto, e o instinto é o que vocês já conhecem do produto, e como é que isso se aplica, que dado que vocês viram esse monte de hipóteses, essas monte de maneiras de resolver o problema, o que vocês conseguem olhar agora e falar, eu acho que essas coisas aqui, elas têm um risco menor, seja de factibilidade, porque a gente já conhece a tecnologia, seja de usabilidade, porque nossos clientes estão acostumados com esse tipo de interface, seja de viabilidade, porque o nosso negócio já faz uma coisa assim, seja de valor, porque a gente já sabe que nossos clientes querem isso. Então, não necessariamente você está super embasado, porque você só está ordenando as hipóteses que você vai testar de qualquer jeito. Então, para ter essa ordem, aqui vale usar essa experiência, esse instinto de que a gente tem, do que a gente já conhece do negócio. Tá? E beleza, agora chegamos ao final disso aqui, vocês têm uma pancada de hipótese a partir de agora para começar a validar. Então, o que é importante aqui? Importante quando a gente faz as hipóteses, a gente acaba esquecendo de linkar ela, de onde é que elas vieram e por que a gente está fazendo elas. Então, é muito importante lembrar qual é o resultado que a gente está tentando atingir aqui, lembrando daquela árvore, né? Então, a gente começa no objetivo, resultado, oportunidade e hipótese. Então, deixa claro que a gente está olhando para essa oportunidade, para esse resultado. E caprichem nas hipóteses. Eu vou falar um pouquinho mais para frente de documentação e evangelização, mas é bom dar uma caprichada na hora de escrever. Então, o que era assim, né, no fim das contas, era um How Might We, que a gente acabou chegando numa ideia e desenhou, por exemplo, um protótipo de solução, no fim das contas vira isso aqui, né? Vira uma hipótese que o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, quanto que a gente diminui de dinheiro ali, quanto a gente atinge de restaurantes e tal. Então, ela fica bem mais robusta uma vez que a gente termina. Tá. E aí a gente vai para uma coisa que eu acho que se eu tiver algum designer aí, vai entender bem e vai estar bem claro isso no dia a dia, que é prototipagem. Então, o que é prototipar? Prototipar é fazer um modelo preliminar de um produto. Então, isso não é o produto final, mas para os nossos fins ele vai servir tão bem quanto um produto final, para validar se ele faria sentido ou não. Tá? O principal objetivo do protótipo é diminuir os 4 riscos de produto. Então, a gente descobrir se os clientes vão comprar, se eles vão conseguir usar, se o time consegue desenvolver, se o negócio está pronto para esse produto, antes de escrever qualquer linha de código ou de colocar em produção. A gente conseguir investir o menor tempo e o menor esforço possível e aprender o máximo com aquilo. Tá bom? E a gente vai falar de 5 maneiras de fazer protótipo.
Boa pergunta, Isabela. Protótipo Wireframe. Eu vou falar agora de 5 tipos de protótipo. O Wireframe, ele entra aqui, tá? No High Fidelity Prototype. Aí a gente vai... High Fidelity não necessariamente quer dizer que tem que ser aquele protótipo super finalzão do Figma, pode ser um Wireframe aqui, por exemplo, tá? É que você testa algo que se parece muito mais... High Fidelity comparado com os outros, tá? Eles parecem muito mais com uma aplicação final que eu posso usar do que qualquer outra. Mas eu vou... Então, o Wireframe, ele cabe aqui dentro do primeiro. E aí, por isso que eu trouxe primeiro, porque é o mais comum, mas tem outras ideias de como é que vocês podem prototipar um produto, e aí lembrando que mitigar esses 4 riscos, por exemplo. O protótipo, o wireframe, ele geralmente vai mitigar o risco de usabilidade, mas tem um risco de valor, que geralmente um wireframe não vai mitigar, e factibilidade e viabilidade. Então eu vou trazer algumas maneiras de mitigar esses também, tá bom? Então começando pelo que a Isabela trouxe, que é o wireframe barra protótipo de alta fidelidade aí, que é o mais comum que a gente vê. Sentar, fazer o Figma, fazer o Balsamic, ligar as pontas todas e colocar na frente do usuário para testar. E eu acho que é basicamente, eu não vou nem gastar muito tempo aqui, porque eu acho que é uma coisa que já tá faz mais parte da cultura de produto, é uma coisa bem mais difundida, né? Então, basicamente, a gente vai ter um protótipo no Figma, ou qualquer outra ferramenta, né, o Figma que a gente usa no iFood, em que você pode colocar na frente dos usuários e ver o que eles acham daquilo. E qual que é o risco de produto dos 4 que a gente está mitigando aqui? Aqui a gente está mitigando o risco de usabilidade. Então a gente não está entendendo se o cliente quer comprar isso de verdade ou se o negócio está pronto para isso, os desenvolvedores conseguem entregar isso. Mas muito mais se o nosso cliente consegue usar isso. Né? A gente vai dar tarefas para ele executar aqui e ele vai ver se consegue executar ou não. Tá bom? Agora vamos entrar em outros aqui. O Data Prototype, ele também é um protótipo para avaliar a usabilidade. Mas ele avalia a usabilidade de coisas que são... E aí talvez sejam alguns dos produtos que vocês fazem sejam mais nesse sentido. Que é... Ele avalia... Ele ajuda a entender a usabilidade de coisas que não fazem sentido num wireframe ou num protótipo de alta fidelidade. Que tipo de coisas? Vou dar um exemplo bem prático do iFood que a gente passou esses dias. A gente está fazendo algumas coisas de inteligência de dados para o restaurante. Então o restaurante olha para o negócio dele e a partir daquilo ele tem que dizer, o negócio está saudável ou não está? Eu devo investir mais dinheiro ou devo parar de investir? Eu devo fazer uma promoção ou não? Só que é muito difícil a gente conseguir testar isso com um restaurante, com um parceiro, se a gente levar para ele dados fake. Então a gente faz um protótipo no Figma e leva, sei lá, um dado fake qualquer, que a gente imagina da nossa cabeça, ou de um parceiro específico para todos. Para ele aquilo não faz muito sentido, porque ele entende, a única jeito de a gente testar a usabilidade daquilo é a gente dar números reais para ele conseguir interpretar e trazer aquilo para o dia a dia dele. Então o que a gente faz a gente usa outras, daria para usar o Figma e atualizar o protótipo com os dados toda vez? Daria. Tem até uns plugins que facilitam isso. Mas para deixar mais fácil, a gente geralmente usa umas coisas um pouco mais simples, tipo o Excel, Google Spreadsheet, vou trazer até uns exemplos aqui, Power BI. E aí, se você tiver, por exemplo, se quiser ir além, e a gente fez isso um pouco mais, um pouco menos elegante do que com uma API, a gente fez uma planilha Excel que a gente ficava atualizando na mão e o cliente usava a planilha ali. Você pode fazer meio que quase que um sisteminha ali autocontido para você testar. E aqui você vai estar testando especialmente usabilidade, tá? Você pode testar um pouco de valor aqui para ver se, por exemplo, um dashboard, uma ferramenta específica, traz a inteligência de negócios que você imaginava para o cliente, mas é basicamente se aquilo faz sentido, se ele consegue usar e entender aquilo. Tá? Então, você pode basicamente prototipar aqui e trazer dados reais do próprio cliente, né? Então você, sei lá, pega do banco de dados, exporta em CSV e joga numa aba escondida da planilha, e aquilo pega todos os dados de tempo médio de resposta, tickets, tempo para resolver, qualidade do suporte, e no fim das contas gera um produtinho ali que você demorou pouquíssimo para fazer porque é uma planilha. Tá? E aqui tem o legal que se você fizer as mágicas, ele pintar as células direitinho e tal, tá difícil de saber que é uma planilha. Fica até tão bem feitinho que parece um wireframe mesmo. E aí tem outros, por exemplo, esse aqui é um exemplo de um dashboard que dá para fazer isso, assim, dá para deixar bem claro o que eu estou trazendo de dado para ele. E aí, no fim das contas, a gente começa aqui, faz isso aqui super rápido para validar se essa coisa complexa que a gente criou, que é cheia de dados, cheia de números, cheia de conceitos novos, faz sentido.
a gente entendeu que faz sentido, aí a gente parte para ou um protótipo de alta fidelidade, para a gente validar alguma outra questão de usabilidade, como se ele consegue clicar, deletar alguma coisa, apagar, ou a gente pode mover para o produto final mesmo. Aqui é o caso aqui de como a gente vai de uma planilha de Excel com gráficos e caixinhas para um produto finalizado. Tá? Então, Data Prototype é isso. Vocês vão usar isso em casos que vocês tiverem muitos gráficos ou dados pesados para analisar, especialmente em aplicações B2B, isso aqui faz bastante sentido. Tá? Vamos partir, pessoal, de novo, mandei no chat se tiverem dúvidas aí, tá? E esse aqui é um dos mais controversos, que é o Fake Door. Então ele chama Fake Door porque é como se fosse uma porta para alguma coisa, mas quando você vai abrir a porta, ela não abre. Né? A porta está meio que trancada e não tem nada do outro lado, não é uma porta de verdade. O que é isso? A gente está querendo testar aqui. Aqui a gente quer mitigar o risco de valor. Ou seja, a gente quer tentar entender, sem ter um produto, se as pessoas vão comprar aquilo. E como é que a gente entende isso? A gente cria, geralmente, uma página de produto, ou pode ser uma funcionalidade, por exemplo, dentro do produto que você vai criar a Fake Door. E aí você cria um fluxo para a pessoa entender aquilo e colocar aquilo. E aí, no fim, geralmente não tem uma feature por si só, né? Uma feature de fato desenvolvida. A gente só tem uma página simples que fala, opa, não tem nada aqui ainda. O que a gente quer medir é se as pessoas se interessam por aquilo, se elas veem valor naquilo, se elas conseguem entender o valor daquilo e, por exemplo, chegar até uma página de pagamento ou chegar até uma página onde ela faria o sign-up. E aí, basicamente, o que você precisa para testar é uma landing page. Então, você pega, sei lá, 2 dias junto com um designer, senta do lado, faz uma landing page, pode ser no Squarespace se você quiser, coloca no ar, e aí você precisa levar tráfego para lá, então Google Ads, se for um produto novo, Google Ads, Facebook Ads ou Instagram Ads, né? Qualquer tipo de ad que leve tráfego para lá. Ou se for um produto novo, por exemplo, você pode colocar um item novo na sidebar. Você leva tráfego para esse lugar e aí, basicamente você valida se existe tração, né? Se existe interesse por aquilo que você está fazendo. Não quer dizer que as pessoas vão usar o produto que você fez, que você pode testar. Bom ponto da Isabela, já vou responder. Você pode testar, né, se tem tração, se não tem, mas não quer dizer que eles vão comprar necessariamente, porque você tem que testar outras coisas, né? Se as features que você está fazendo são usáveis, né? Se dá para desenvolver num tempo hábil, então isso mitiga um dos riscos. A Isabela perguntou se fazer isso pode causar frustração de não dar certo, até onde pode utilizar. É uma excelente pergunta, Isabela. Quando você tem um produto novo, não tem muito erro de usar isso aqui, porque basicamente você cria uma lista de e-mail de pessoas interessadas naquilo. Então é legal. Tá? Esse aqui é um exemplo de como o Buffer começou lá em 2010. Eles começaram com isso. Eles tinham uma página, explicava como é que o Buffer funcionava, aí você clicava em Plans and Pricing, ele te falava, beleza, não está pronto ainda, bota seu e-mail aqui. E aí eles conseguiam entender o que as pessoas queriam. Se elas tinham interesse em pagar por isso e se elas viam valor naquilo. Então aqui, como você vai fazer isso uma vez, um produto novo para validar a aderência, tudo bem. Se você tem um produto em que você já tem ele e de repente toda hora fica aparecendo um monte de feature diferente nova lá, que nunca dá em nada, você vai minando a confiança do seu cliente. Então, use em coisas, use com bastante parcimônia, então escolha bem. E como é que você vai escolher o que usar? São as coisas que, voltando nos riscos de produto, tem o maior risco de valor. Então, assim, você fizer isso sempre, vai dar ruim, porque as pessoas vão parar de acreditar que tem coisa nova. Mas se você usar isso uma vez ou outra, uma coisa que tem um alto risco para a empresa de valores, tipo, a gente não faz ideia, é um produto completamente novo, que a gente não faz ideia se as pessoas querem ou não. Aí vale a pena fazer um fake door. E você não precisa necessariamente colocar um item de menu, mas pode falar um pop-up na home, do tipo, olha, dá uma olhada nesse produto novo que a gente está fazendo, vê o que você acha e tal, mas é um excelente ponto. Sabe? Ela não usem sempre porque você vai minar a confiança dos usuários, tá? Boa. E como é que você analisa se esse teste deu certo? A ideia principal igual a gente falou um pouquinho no passado, de isso é uma mina de oportunidade para você olhar um fluxo de conversão e entender exatamente onde é que está tendo drop. Você pode olhar para um fluxo desse e falar, beleza, a pessoa foi para a home e depois ela navegou até a parte de preços e ela clicou no botão de comprar. Para você entender onde é que está tendo o drop-off. Então, você pode até construir um fluxo que te ajude a entender em que momento que a proposta de valor teve um problema, em que momento que isso aconteceu. Tá? Então, basicamente, você vai entender das pessoas que entraram no topo do seu funil, quantas delas viram valor suficiente para chegar até o final do funil
quer clicar aqui nesse Plans and Pricing, no caso do Buffer, né? E é assim que você testa. Tá? Serve como um produto ou faça coisas que não escalam. Isso aqui é uma frase comum, né? Fazer coisas que não escalam. Eu vou trazer uma historinha depois de uma empresa que começou assim, que eu acho que é bem legal para exemplificar. Isso aqui, ele testa duas coisas. Ele testa principalmente o valor, porque as pessoas vão estar comprando um produto de verdade. Então aqui no Fake Door, a gente faz um negócio que ninguém compra, né? A gente só quer ver se as pessoas veem valor suficiente para declarar uma intenção para dar um próximo passo. Quando a gente fala de uma coisa que não escala, de um survey como produto, a gente está criando um produto de verdade que vai falar para a gente se as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo. E não tem nada mais importante do que um cliente pagando para a gente saber se nosso produto é bom, se tem market fit. E se o negócio está pronto para suportar aquilo. Porque por mais que a gente vá fazer pouco, e aqui fazer coisas que não escalam a gente vai escalar manualmente um produto aqui, com trabalho manual, gente fazendo coisas que os computadores, que o sistema deveria estar fazendo por trás. Mas a gente vai entender se o negócio está pronto para suportar isso. Se quando a gente assinar um contrato, se nosso contrato está pronto para ser ingestado num sistema de gerenciamento de contratos, por exemplo. Ou se quando a gente for fazer a cobrança, se a gente está pronto para receber esse dinheiro e cobrar as taxas devidas e pagar os impostos, por exemplo. Tá, então vou trazer um exemplo bem prático, bem legal que a gente fez no iFood aqui. Então o que você vai fazer aqui você vai criar um produto que vai ser realmente comprado pelos clientes. E aí, quando a gente fala de usar uma survey, é porque, no nosso caso, como a gente fez no iFood, por exemplo, a gente usou o SurveyMonkey para criar um produto, um fluxo de compra de produto, que a pessoa comprava, e ela podia pagar... Ela podia pagar pelo próprio SurveyMonkey, ela tem uma feature de pagar. Então, meio que você até delega a criação de um sistema de pagamento. Você só paga por uma conta no SurveyMonkey, que é o valor que você vai investir para testar essa ideia, que é barato, comparado ao que você teria que desenvolver. E tem um produto pronto que você pode começar a testar e vender. E tirar dinheiro de lá. Use as ferramentas que deem métrica de funil, porque você quer saber se as pessoas pararem, por que elas pararam. E aqui, como você está fazendo tudo manualmente, você tem as informações do cliente na mão. Não hesite em puxar o telefone e ligar. Tá? É muito importante você aprender muito. O que a gente fez no iFood? A gente tinha mais ou menos uns 3 anos atrás uma hipótese de que a gente poderia vender para os restaurantes um seguro. Eles poderiam comprar, e não era o iFood que oferecia, era através de um parceiro e tal. Foi assim que a gente encontrou um jeito de não ter muita burocracia, né? E, sei lá, em uma semana e pouquinho a gente fez isso aqui online. Fez uma parceria com a BMG que a gente queria vender seguro para os restaurantes. Então isso aqui que vocês estão vendo é uma imagem que o PM que estava fazendo isso criou, explicando o que era o plano, as coberturas e tal. E no fim das contas isso era uma survey. Você olhava os planos, então tá aqui plano 1 até o 4, você escolhia o plano que você queria, colocava seus dados de nome, telefone, endereço, dados de contrato, né, CNPJ e tal, pagava e a gente processava manualmente todos os pedidos, né? Fazia o form, pegava os dados do form, preenchia um PDF na mão, assinava lá, mandava para a BMG, eles mandavam de volta para a gente a policy, a gente pegava essa policy e mandava para os clientes. Dá para fazer isso para 1.000 clientes por mês? De jeito nenhum. Dá para fazer isso para 10 clientes e aprender se isso aqui vale a pena fazer, se a empresa está pronta, se o cliente está pronto para isso? Com certeza que foi exatamente o que a gente fez. Tá? Então aí eu tirei os números aqui porque não acho que eu poderia trazer eles para mostrar, deixei as porcentagens em alguns casos para levar, mas a gente tinha um número significativo de restaurantes no teste, né, para quem a gente liberou, era uma porcentagem bem baixa da base. E aí com isso a gente conseguiu ver que eles visualizaram, então eles foram impactados pela comunicação, né, a gente colocou um pop-up no portal do parceiro, que é o nosso principal produto. De todos esses que viram, 10% declararam interesse, né? Ou seja, eles clicaram e falaram, beleza, eu quero saber mais sobre isso, tem algum tipo de interesse nesse produto. Só que desses aqui, só menos de 1% acabou contratando o produto que a gente fez. Então aqui a gente conseguiu ter os aprendizados aqui, né? De que eu não vou ler tudo, vocês podem pausar o vídeo para ler depois mais tarde, com calma, manda a apresentação para vocês lerem também. Mas a gente descobriu que nossos clientes não se interessavam tanto por isso, não era algo que a gente deveria vender ou investir nenhum tipo de esforço a partir daqui. A gente viu que a empresa estava pronta, porque a gente não teve nenhum problema de assinatura de contrato, de captação do pagamento, de nada assim, mas que a taxa era tão pequena, e a gente fez com um número suficiente para dar significância estatística para a base, né, com aleatoriedade e tudo mais, que a taxa era tão pequena de restaurantes que estavam dispostos a comprar isso da gente,
que não valia o esforço de desenvolvimento. O tempo que a gente ia demorar para fazer as integrações e colocar esse produto dentro do portal do parceiro, não valia a pena. Então a gente, sei lá, em 2, 3 semanas conseguiu entender que, beleza, esse produto é um negócio que a gente não tem que desenvolver porque ele não vai trazer o retorno que a gente espera. Ele não tem o potencial. Aí você pode, por exemplo, mudar o produto, melhorar os planos, ligar para os clientes que compraram, para os que não compraram, entender o porquê eles não fizeram isso e melhorar a proposta de valor, mas a gente já sabe que do jeito que está, não vale a pena investir mais nenhum centavo de desenvolvimento. É um jeito super simples. A gente gastou uma conta do SurveyMonkey e tempo de uma pessoa para montar esse formulário. Tá? E para quem não conhece, a Zappos é muito famosa nos Estados Unidos. Ela é uma empresa que agora está no grupo da Amazon, que é uma empresa que vende sapato online. E eles tinham várias perguntas, inclusive de usabilidade, né? Não de uma página, mas de todo o sistema ali, da jornada do cliente, de como é que se funcionaria comprar sapatos pela internet. Então, o que eles fizeram? Eles alugaram uma sala comercial, né? O CEO da Zappos, enquanto era uma startup ainda, alugou uma sala comercial, colocou 10 pessoas com telefone lá, fez um formulário, né? Não era o SurveyMonkey, porque já faz bastante tempo, mas codou um formulário que, no fim das contas, você apertava enviar para fazer a compra. Ele mandava a sua compra por e-mail, para uma caixa de entrada compartilhada, e as pessoas pegavam, então, ele criou um catálogo virtual, mas que ele não tinha inventário nenhum. O que acontecia entrava um pedido, alguém dessas 10 pessoas imprimia esse pedido, colocava embaixo do braço, e ele fez um centro comercial perto de um shopping, ia no shopping, comprava aquele sapato, colocava no correio e fazia todo o processo. Então foi aí que ele conseguiu descobrir que, para a venda de sapato online funcionar, por exemplo, ele precisava que o esquema de retorno de um sapato que não está no tamanho certo fosse muito bom. Mas só porque ele tinha esse controle muito fino ali de vender poucos sapatos para poucas pessoas e entender onde estavam os problemas e resolver. Então aqui ele fez um negócio que não escala, que é botar pessoas para ir comprar sapato no shopping e colocar no correio. Mas em pouquíssimo tempo ele conseguiu entender exatamente onde estavam os problemas de valor, ou seja, o que ele tinha que fazer para tornar essas vendas melhores, para trazer realmente valor para o cliente. Então esse processo de compra e retorno para você trocar por um par novo, por exemplo, estava incluído nisso. Quanto de usabilidade, das pessoas conseguirem usar o site dele ou não, né? E aí fez um negócio super simples lá. E quanto de viabilidade para o negócio. Ele estava, de fato, fazendo vendas, né? Então tinha que processar toda uma questão de imposto e tudo mais que ele já teve que lidar e aprender ali. A única coisa que ele não viu aqui é a viabilidade técnica, porque era uma survey. E aí você vai construindo o produto para entender o que você pode automatizar a partir daí. Mas é um exemplo muito claro de uma empresa bilionária hoje que começou com uma survey para validar se a ideia fazia sentido de vender sapato online. Eles são, não sei se é a primeira, mas pelo menos a mais famosa de venda de sapato online. E para quem gosta de ler, no livro do Marty Cagan, no Inspired, tem um capítulo que eles falam só sobre essa história das Zappos, de como que eles começaram. É bem legal. E aí, falando agora do Feasibility Prototype. O que é isso aqui? Isso aqui acho que é mais... Eu não vou entrar em detalhe, porque acho que é muito mais... É um direcionamento que a pessoa de produto dá para o time, para a gente entender se faz sentido alguma coisa, que é a gente entender se o time de engenharia está pronto para desenvolver aquele produto. Então, vou dar um caso prático que a gente teve lá no iFood também. A gente tinha uma ideia que era o restaurante tirar uma foto do cardápio dele para não ter que digitar nada na hora que ele entrasse no iFood. Então, ele tira uma foto do cardápio, sobe lá e a gente usa o OCR para extrair as informações de texto lá e montar o cardápio dele com um grau de acerto grande a partir daí. Só que isso era mais sonho do que realidade. Assim, é muito difícil fazer isso na prática, porque os layouts de cardápio são muito diferentes e tal. A gente só conseguiu chegar nessa conclusão porque a gente fez um protótipo de factibilidade, feasibility prototype. O que a gente fez? Pegou algumas fotos de cardápio e falou, beleza, a gente tem X tempo para trabalhar em tentar tirar essas imagens de cardápio e transformá-las num cardápio digitado na plataforma, com as informações imputadas lá. A gente consegue fazer isso ou não? Trabalhamos e vimos que aquilo estava muito além do que a gente estava disposto a investir de tempo no momento. A gente não estava disposto a investir, sei lá, 6 meses desenvolvendo isso, não fazia sentido. Que era mais ou menos o tempo que a gente imaginou que tivesse que investir para ficar bom. Então a gente abandonou a ideia. Não que ela não fosse uma ideia, nossos clientes iam amar isso, né? E ele dá super valor para eles. Eles iam conseguir usar, tirar uma foto do cardápio, não é nada demais. O negócio está pronto porque seria uma super ajuda de redução de custo e tudo mais.
só que a gente não estava disposto a investir o tempo de engenharia necessário para fazer essa solução. Então a gente tentou construir esse protótipo rápido para aprender como funcionava e descobriu que era muito maior do que a gente imaginava. Então esse foi um feasibility prototype. E como fazer isso? Acho que esse exemplo é bom de pegar uma coisa que a gente quer desenvolver, que a gente tem uma incerteza de se dá para fazer ou não, se dá para desenvolver ou não, e dar uma meta para o time de engenharia, falar, olha, a gente tem tanto tempo para testar isso aqui, e geralmente os engenheiros até chamam de spike isso no Scrum. Então, você falar, fazer um spike sobre isso, para entender melhor essa tecnologia, se dá para fazer, e falar, beleza, a gente quer fazer a coisa X, ler o OCR do cardápio a um custo abaixo de 10 centavos de dólar por cliente. Ou dentro de, a gente quer fazer isso dentro de um mês, por exemplo, que a gente tem de tempo restante nesse ciclo específico aqui. E aí você basicamente entende se faz sentido ou não da parte de engenharia investir tempo nisso. Beleza? Chegamos aqui nas 8h05, que é mais ou menos a metade. Vou dar, acho que 10 minutos é muito, acho que a gente está em poucos. Hoje vou dar 5 minutinhos de pausa, só para a gente poder tomar uma água, ir no banheiro e a gente volta. Pode ser? Se vocês quiserem, eu vou rapidinho, pegar só um pouquinho de água, se vocês quiserem voltar a fazer perguntas, já podem abrir o microfone aí. A gente já volta. Bom, pessoal, eu tô aqui de volta, vamos esperar até umas 8h10 para recomeçar de novo, mas se tiverem alguma dúvida, quiserem abrir o microfone e aproveitar, esse é um bom momento. Bom, pessoal, acho que eu vou voltando por aqui. Alguém quer aproveitar e fazer alguma pergunta aí? Senão acho que eu vou retomar aqui, com um pouquinho de medo da gente estourar o tempo. Beleza? Vou puxando aqui então. Bora lá.
Vamos falar um pouquinho agora de documentação e evangelização, tá? Então a gente chegou até que momento, né? A gente já gerou um monte de hipótese, a gente já criou os protótipos para validar essas hipóteses. Eu vou falar um pouquinho mais de processos e rotina mais para frente, mas a gente já validou essas hipóteses. Então meio que o processo todo já está completo. Dado que a gente fez esse protótipo e entendeu o que aconteceu com as coisas ali, é algo que a gente já pode colocar para o time desenvolver. Então, por exemplo, a gente fez a nossa belíssima survey, e aí, ao contrário do que aconteceu com a gente descobriu que uma super aderência, o pessoal adora, 50% das pessoas que clicaram para ver compraram, faz super sentido financeiramente, vamos desenvolver. Aí é uma questão de colocar isso na fila de delivery. Então pode ser que, beleza, a gente fez uma survey, a gente não sabe se a gente fizer isso numa tela específica, as pessoas vão usar. Aí tudo bem, eu vou fazer agora o próximo passo para reduzir o risco de usabilidade, que é fazer um protótipo de alta fidelidade, para, né, uma tela no Figma para validar, para entender ainda mais. Bom, entendi então que a gente consegue desenvolver, porque os engenheiros olharam para isso aqui e falaram, beleza, a gente consegue fazer. A gente fez um protótipo para testar a usabilidade, tá fácil. A gente testou o valor, por exemplo, com uma survey, e viu que a gente já consegue vender, que as pessoas estão interessadas nisso, e a gente já viu que a gente consegue gerar contrato, fazer pagamento, receber pagamento a partir disso. Os 4 riscos estão mitigados. Aqui já é uma certeza muito maior de que se a gente investir tempo de desenvolvimento num produto desse, a gente consegue realmente escalar e as pessoas vão comprar e vai trazer dinheiro. Então é aqui, quando a gente fala de mitigar os riscos de produto com protótipo, é isso. Pegou a ideia e trabalhou de várias maneiras prototipadas, que não são um produto real, para baixar esse risco. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho agora de documentar isso tudo que a gente aprendeu, todo esse processo, e evangelizar as pessoas com tudo isso que a gente está fazendo. Então o que é? Vamos falar um pouquinho de documentação primeiro. O que é documentar? Então é a gente cristalizar, armazenar e tornar encontrável todo o conhecimento. Cristalizar porque a gente vai pegar tudo isso que está etéreo, que a gente está trabalhando e conversando e aprendendo e colocar no papel, né? Seja no papel entre aspas digital, né? Colocar numa ferramenta. Armazenar e tornar encontrável, porque não adianta de nada a gente documentar se ninguém conseguir encontrar depois. Então esse é um bom teste, inclusive, se a documentação está funcionando ou não é. Uma pessoa que acabou de entrar, por exemplo, no time ou na empresa, ela consegue encontrar as documentações e se informar a partir disso? Se ela conseguir, a documentação tá legal. Eu coloquei o link aqui para um artigo que eu escrevi para o Medium do iFood sobre como é que a gente faz isso na prática. Então, lá tem dicas de ferramenta que a gente usa, de um monte de coisa. Então, não vou entrar muito no detalhe, eu vou falar mais os termos gerais. E quem quiser ver na prática as ferramentas, como a gente faz, eu deixei o link lá para o artigo que eu escrevi no Medium. Beleza? E aí, a documentação, eles são o PM quando o PM não pode estar presente. Eu acho que isso é muito legal, porque quando alguém for discutir uma hipótese ou tentar entender por que é que o pessoal está trabalhando na digitação de cardápio, eles vão olhar para a hipótese que você criou e falar, beleza, entendi. Então, o objetivo deles é diminuir o custo de aquisição de cada cliente em R$20. Acho que faz sentido. Ou não, eu discordo, então deixa eu chamar a pessoa para conversar sobre essa premissa aqui. Mas ao invés de ter que ser cutucado e falar, mas por que vocês estão fazendo isso? A documentação vai ajudar a essa comunicação, essas informações fluírem melhor pela empresa, sem depender das pessoas conversarem sobre isso, né? Tá num lugar que as pessoas podem ler e entender. E elas fazem o seu papel de produto, que você não precisa fazer pessoalmente, né? O documento está fazendo por você. E é importante faça só o necessário, eu vou falar um pouquinho mais disso, e crie padrões. Então, não adianta nada se fazer hipótese se cada um faz hipótese de um jeito, porque adianta para você, né? Acho que assim, tem algum valor para a pessoa, mas se o nosso objetivo com a documentação é que todo mundo possa acessar e fazer isso, é como se a gente estivesse falando cada um uma língua. Então tem um time que fala japonês, outro que fala inglês, outro que fala italiano. Uma pessoa que está chegando de fora e quer entender rápido o contexto todo, ela não vai conseguir aprender as 3 línguas. Ela vai aprender uma, porque ela vai participar mais daquilo. Se ela for falar com outro time, ela não vai saber. Então, os padrões servem para isso. Servem para meio que criar uma linguagem comum entre todo mundo para poder melhorar essa comunicação. Tá? E aí, aqui, essa é uma imagem que eu gosto de como é que vocês sabem se estão fazendo o suficiente de documentação ou não. Aqui é o caos, né? Então ninguém sabe onde estão as coisas, está tudo uma zona, ninguém se encontra. E aqui é a burocracia, em que parece que para fazer qualquer coisa, a gente tem que fazer 20 documentos, mandar um formulário carimbado. A ideia é que, conforme a complexidade cresça, e aí aqui a gente, no iFood, colocou o exemplo de número de pessoas, que foi o que a gente viu, quanto mais pessoas a gente tinha no time,
mais a gente tinha que aumentar o nosso processo, mais complexo vai ficando. Então, quando você tem 5, 10 pessoas, um documento de texto é mais que suficiente, jogado no Drive lá, tá ótimo. Quando você começa a aumentar, você vai precisando de uma planilha, ou de uma ferramenta como o Trello, uma ferramenta um pouco mais simples, como o Trello, Asana. Até onde a gente está no iFood hoje, que a gente precisa do Gira, porque a gente precisa juntar informações de 3, 4, 5 squads diferentes para ter uma noção de como é que uma iniciativa específica está rodando, que tem 3 tribos trabalhando com, sei lá, 6 squads, 2 de cada tribo trabalhando. Mas só porque a gente está num tamanho muito grande. Então não adianta pegar exatamente um modelo que a gente faz em uma outra empresa como a iFood e aplicar no seu contexto. Tem que ver qual o nível de complexidade que você precisa para fazer, que você tem, para aí sim colocar a ferramenta certa. Tá? Então acho que esse é um heads up antes de começar, para não empolgar super ali e já sair colocando as ferramentas mais complexas do mundo. Esse é um exemplo de como a gente faz. Tá? Isso aqui é um roadmap, e é óbvio que é um roadmap fake, tá? Não coloquei nada de real aqui, mas são exemplos que poderiam ser reais aqui de produto. E aí a gente divide lá em épicos, que são as nossas oportunidades, e aí cada uma dessas verdinhas aqui é uma hipótese. Então esse é um exemplo bem prático de como é que a gente vê oportunidades e hipóteses na prática numa ferramenta de trabalho. Então é assim que a gente olha. Então a gente viu que tem uma grande oportunidade, e aí, de novo, né, são exemplos falsos, mas de melhorar a conversão de cardápio. E a gente tem algumas hipóteses. Uma delas é a gente mudar as fotos de lugar. A outra é a gente publicar vídeos e áudios ao invés de só fotos. A outra é uma brincadeira que é controle mental. E a última é revisão automática de texto. Então, o que a gente está fazendo com cada uma dessas é a gente revisar, a gente pegar as hipóteses, prototipar para diminuir os riscos. Uma vez que ela está pronta, a gente decide. A gente vê que mudar as fotos de lugar não teve impacto nenhum em conversão nos testes que a gente fez, então a gente vai abandonar. Mas quando a gente coloca uma revisão automática do texto e corrige erros específicos, a gente tem um impacto alto em conversão. Então, esse a gente vai fazer. E é basicamente assim que a gente trabalha na prática as hipóteses. Um minutinho só, gente. Vamos lá, se os cachorros não atrapalharem de novo. Então, é assim que, na prática, a gente coloca as hipóteses e as oportunidades nas ferramentas de documentação que a gente tem hoje. Tá? E aí, como é que a gente dá seguimento e acompanha se essas hipóteses estão andando? Elas estão lá no nosso board, então cada hipótese ali é um card, e a gente coloca ela nos passos, né? Então, a gente está no to-do, que são coisas que a gente não começou. In progress é porque a gente está fazendo algum protótipo. O design critique aqui é quando a gente tem algum protótipo de alta fidelidade, né? Senão a gente já passa de status aqui. A gente tem, aqui a gente geralmente vai levar esse protótipo, seja uma survey, seja um high fidelity prototype, para a rua para testar com clientes reais. Uma vez que isso está pronto para desenvolvimento, que a gente mitigou os riscos que a gente queria mitigar, a gente passa para Ready for Dev. Quando está desenvolvido, a gente passa para Rating Results, que aí a gente vai fazer, por exemplo, um teste AB em produção, para entender um pouco mais sobre se realmente o que a gente viu nos protótipos, nas coisas que a gente fez, realmente se aplica no ambiente de produção, que pode não se aplicar. É um outro bom ponto de como desenvolver esse produto, né? Teste AB e tal, mas acho que está coberto em outras aulas, já não vou entrar em detalhe. E aí, uma vez que a gente trouxe os resultados desse teste e falou, beleza, realmente, a gente pôs em produção e rodou, a gente passa para Dani hipótese validada. Ou se, por exemplo, a gente coloca isso para fazer um teste de usabilidade ou para fazer uma survey, a gente descobre que não valeu, a gente coloca uma flag que diz que a hipótese fracassou, já mostra um pouquinho como é que fica, e a gente manda para Dani do mesmo jeito. Então, aí o que está no Dani, o filtro que a gente faz as coisas que estão na coluna de done, as que têm a hipótese de sucesso são as hipóteses que deram certo, que a gente mandou para produção, e as que têm hipótese falha é que a gente colocou em produção, mas não rolou e a gente não colocou em produção, a gente só testou e viu que não rolou. Eu conto um pouquinho mais no final sobre Design Critique, pode ser Tati, mas eu trago sim. Boa. Documentação de produto. Então, isso aqui é uma hipótese, essa é uma hipótese real, eu tirei só os números, né, para não trazer nada confidencial, mas uma hipótese real de que a gente tinha as pessoas que usavam o gestor de pedidos, que é como no iFood tem lá, para o restaurante receber os pedidos, mas elas ficavam longe do computador e aí elas ficava lá o pedido sem ninguém confirmar. Então, a gente fez um modo Netflix, entre aspas, né? Então, se ele ficava muito tempo longe, a gente perguntava se ele ainda estava ali. E essa é a ficha de hipótese dessa hipótese em específico.
E aí é importante olhar que a gente tem um objetivo, né? Então, uma frase clara que descreve o que a gente está fazendo. A gente tem a hipótese em si, que aí é um pouquinho mais longo explicando o que a gente quer fazer, o que a gente viu de problema. Tem toda a análise e o contexto. Então, tanto as análises que a gente fez, pesquisas, quanto... Acho que eu comentei um pouquinho das técnicas de frame, a calculadora de cancelamentos que a gente fez, ela estava aqui como uma maneira de reduzir cancelamento. Então, tinha um saving, claro, de dinheiro no fim do dia. E aí, quando a gente terminou essa hipótese, vocês verem que o final status dela é sucesso, aqui pode ser sucesso ou falha, é assim que a gente define qual hipótese falhou ou foi bem sucedida, a gente sempre coloca, parar o mouse aqui para sair da frente, a gente sempre coloca uma análise do resultado. Então, colocar lá por que deu certo, por que não, o que a gente aprendeu com isso. Então, geralmente é uma apresentaçãozinha simples, com slides, os gráficos que mostram como é que rolou. Tá? E aí, quando falha, é importante. Lembra aquele exemplo do OCR que eu dei lá atrás? Então, esse aqui é a ficha de hipótese do OCR, de como é que a gente fez. Então, a gente fez a ficha de hipótese lá e tal, e a gente olhou aqui, beleza, a nossa principal barreira ali foi técnico. Então, e aí a decisão final do porquê essa é uma hipótese que não vale a pena trabalhar agora aqui, ela é muito complexa e custo de oportunidade de fazer isso ao invés de outras coisas pareceu alto demais. Então, a gente descartou ela por enquanto. Então, é um exemplo de uma documentação importante, inclusive para o que falha. Tá? E aí a gente tem vários exemplos disso, de quando a gente volta nos mesmos problemas, ou alguém volta lá na frente para querer ter a mesma hipótese, se você tem documentado por que ela falhou, você pode economizar semanas de trabalho de uma pessoa ou de um time, só tendo documentado o que você já aprendeu com aquilo e por que não devemos fazer aquilo. Tá? Então, esse é um dos exemplos do porquê a documentação pode ser bem importante, pode ganhar bastante tempo. E aí vamos passar para a segunda parte, que é evangelizar. Então, o que é evangelizar? É você criar uma massa crítica de suporte para uma ideia, para uma estratégia ou para um produto. Então, como é que você pode fazer isso com tudo que a gente aprendeu aqui? Tem 3 níveis de trabalho de produto. Tem o nível de visão, de estratégia e de tática. A visão, eu vou até deixar rolando aqui para vocês verem um vídeo sem áudio no fundo. Essa aqui é a visão de produto da Microsoft. Vocês vão ver que é super futurista e mostra como é que eles usariam os produtos da Microsoft para fazer as coisas, tem televisão, tem tablet. Isso aqui a gente está falando de uma coisa muito mais na frente. É uma coisa que eu acho que o Nery comentou com vocês na aula, mas não é o que a gente quer falar agora, para evangelizar. Isso é uma ferramenta de evangelização, sim, vocês podem usar isso com certeza, mas não é o que a gente vai falar agora. E também não é a parte tática, que é você colocar o roadmap e falar das coisas. Também é uma outra ferramenta de evangelização, quando você quer falar sobre recursos e sobre a importância de fazer tal coisa, o resultado que você trouxe. Mas o que a gente quer falar agora é meio que o meio termo dessas duas coisas, que é a estratégia. O que é a estratégia? Dado que você tem uma visão, qual que é o próximo grande passo que você vai dar para chegar mais perto dela? Tá? E uma das ferramentas que a gente usa no iFood é um documento de estratégia de produto. Como que a gente usa isso? A gente foi aprendendo e usando de várias maneiras. O que a gente faz hoje a gente tenta, com a maioria dos squads, perto do fim do ciclo, é o momento que a gente está agora, a gente tenta construir um documento de estratégia que diz o que a gente gostaria de fazer no próximo ciclo e por quê. E aí a gente vai trazer, vou falar para vocês a receitinha de bolo que a gente usa, mas por que é um documento de evangelização? Porque a gente coloca isso aqui embaixo do braço e vai apresentar para todo mundo, tanto para as lideranças quanto para as outras áreas, para falar, olha, é para aqui que o produto vai. Quando a gente chega no momento de fazer o planejamento do ciclo, é muito mais fácil, porque as pessoas não precisam aprender sobre o que a gente vai fazer. Elas já estão, e voltando no conceito de evangelizar, já tem uma massa crítica de suporte para aquilo que a gente vai fazer. A gente foi construindo esses relacionamentos, esse interesse pelo trabalho, ao longo de um mês, por exemplo, que é o que a gente vai fazer. Então, o nosso deadline interno dos times que eu estou trabalhando, a gente tem lá para o dia 4 de dezembro, para estar com esses documentos aqui, uma versão apresentável. A gente vai passar do dia 4 ao dia 7, né, que é a segunda-feira, ao dia 18, as próximas 2 semanas, basicamente com isso aqui embaixo do braço, apresentando e conversando, e ouvindo os feedbacks e modificando. Tá? Então, basicamente, é para isso que esse documento serve. E aí, quando a gente chega no momento de fazer o planejamento estratégico, que a gente faz agora 3 meses, a gente não precisa convencer os líderes ou os pares de que isso aqui é o certo a fazer. A gente já levou, já ouviu a opinião deles, já discutiu sobre isso, então é meio que conseguir a aprovação se isso é realmente a coisa mais importante para a empresa. Mas entre a gente está meio que combinado e meio que certo já. Tá. E tem 4 coisinhas para vocês fazerem. Então, primeiro trazer os dois dos clientes, depois juntar as melhores hipóteses para os próximos 6 a 12 meses,
terceiro, criar uma narrativa, e quarto, fazer os vision types. Vou passar por cada um deles para a gente andar junto. Primeiro, dores do cliente. Lembrando do que a gente falou lá no dia 1, a gente fez uma pancada de coisa para entender o que o cliente quer, né? Tem as minas de oportunidade, uma delas é o cliente. Então a gente entende um monte sobre o que ele precisa. Traz isso para cá. Peguem as conclusões que você teve, as pesquisas, e traduz esses insights em coisas fáceis de lembrar. Então, isso foi uma coisa que a gente fez há 1 ano e meio atrás, uma coisa que é o iFood na mesa, que hoje está em produção, as pessoas estão usando já. Então, por isso que eu estou trazendo aqui para mostrar de exemplo também. Mas isso aqui, quando a gente estava tendo a ideia do porquê fazer isso, e foi colocar essa ideia embaixo do braço para conversar com o resto da empresa de que, olha, é aqui que a gente quer chegar. Tá? Então, a gente levou lá tanto as dores dos restaurantes quanto dos clientes, né? É um produto que tem 2 usuários finais. Então, a gente levou as 2 dores ali e traduziu ela em conceitos simples. Então, você vê que tem link para tudo aqui embaixo, para quem quisesse acessar uma pesquisa muito mais completa, entender muito mais no detalhe. Mas aqui eram os conceitos principais que a gente precisava trabalhar. Tá? Então, tiveram casos que numa reunião de apresentação, a gente levou e a pessoa falou, não concordo com esse dado, não acho que é isso. A gente abria e leva junto a pesquisa, discutir e tal. Mas, em geral, assim, a gente passa... Aqui é mais para contar a história e dar o contexto. Tá? E aí, dado que esses problemas estão claros, quais são as hipóteses? Lembra que a gente gerou um monte de hipóteses lá no começo? Então, você já tem uma pancada de hipótese na mesa. Quais são as hipóteses dali que você vai trabalhar nos próximos 6 a 12 meses para resolver esse problema? Então, com quais hipóteses que você monta essa lista? Quando você chegar no gut check lá atrás e você fizer uma lista das hipóteses que são as melhores para se trabalhar agora, você vai ter uma lista mais ou menos das coisas que você pode trazer para cá. Tá? E aí a ideia é que você use esse documento para evangelizar e para trazer as pessoas para o seu lado de que esse é o produto que a gente tem que fazer. Mas você não validou as hipóteses, então você não está se comprometendo em fazer especificamente as coisas do jeito que elas estão aqui. Você está se comprometendo muito mais com os problemas e trazendo exemplos de hipóteses que você pode fazer, do que necessariamente falando, eu vou desenhar essa tela desse jeito e colocar em produção. Tá? Isso é importante de falar, inclusive, quando você está começando a mostrar isso. Tá? Então a gente já falou um pouquinho lá de técnicas de frame na última aula. Então usa isso e o seu gut check para ver quais hipóteses você vai colocar nesse documento de estratégia e envolva os engenheiros na decisão. Então lembrando que quando você fala de próximos 6 a 12 meses, o time de produto, design e engenharia está comprando a briga junto. Então a gente às vezes esquece de incluir os engenheiros, não esqueçam. É bem legal. Tá. E criar, a gente falou um pouco lá, eu coloquei um link aqui de uma pesquisa um pouco mais científica explicando por que histórias são tão poderosas com seres humanos, tá? Mas a ideia aqui o que você quer fazer aqui é convencer as pessoas de que você está trabalhando na coisa certa. Você tem todo um racional por trás de como é que você chegou nos resultados, nas oportunidades, nas hipóteses. Só que você não vai conseguir explicar isso tudo e mostrar as hipóteses, sei lá, em menos de 1h30, 2 horas. É muito trabalho. Então, o que a gente faz, a gente transforma isso numa história para contar para as pessoas o que é que a gente vai fazer. Tá? Então, isso já tem... A gente já fez aqui, né, no nosso exemplo que a gente trouxe aqui, a gente já fez storyboard, a gente já fez journey map, tragam isso para cá. Usem o que você já tem pronto. E adaptem se for o caso. E sempre a partir da perspectiva do cliente. Então, é nunca da empresa fazendo as coisas, do iFood ou da empresa fazendo aquelas coisas, mas é muito mais o que é que na vida do cliente muda. Essa é uma narrativa muito mais poderosa quando a gente fala de transformar a empresa. Tá? E aí, é aqui que a gente fez, foi assim que a gente fez a do iFood na mesa. A gente trouxe como é que a jornada do relacionamento de comer no restaurante mudava. Então a gente trouxe, é óbvio que tem muito mais passos do que esses 6, e a gente tinha muito mais hipóteses do que a gente trouxe aqui. O que a gente fez foi muito mais trazer a que nos ajudaria a colocar a empresa do nosso lado. Tá? Então a gente trouxe esses 6 passos, e aí a gente fez os Vision Types. O Vision Type, para os designers, talvez vocês conheçam muito mais perto de um wireframe. Tá? Vocês vão olhar e vão falar, nossa, realmente isso parece um wireframe. É basicamente isso. Com a diferença de que o Vision Type ele só serve para ilustrar uma hipótese. É basicamente isso que ele é, tá? Então, você não quer caso de borda, você não quer pensar num protótipo navegável, interativo, você quer uma foto para que as pessoas consigam olhar e entender aquilo que você está falando, tá? Então, como é que isso se parece? Então, a gente, voltando, né? A gente teve lá aqueles 6 passos da jornada, e para cada passo da jornada, a gente tinha... Isso era um How Might We, tá? Cada um desses era um How Might We que a gente criou, uma oportunidade que existia com o How Might We ali dentro. E aí a gente pegou as hipóteses de cada uma delas
e foi traduzindo em Vision Type. Então, Vision Type é isso aqui, né? Esse protótipo de baixa / intermediária fidelidade que mostra o que a gente quer fazer. Então, a gente falou, beleza, a gente quer mostrar um jeito novo de descobrir os restaurantes, a gente quer um acompanhamento de pedido muito melhor, a gente quer que as pessoas possam fazer por um totem, que é um negócio que está rodando hoje na rua, a gente já tem totens do iFood já. A gente quer unificar a operação, então agora o delivery e o na mesa estão no mesmo plataforma, então você pode unificar. Então aí a gente vai usando esses Vision Types muito mais para contar a história, para as pessoas conseguirem colocar na cabeça aonde é que a gente quer levar esse produto, do que para qualquer outra coisa, tá? O fluxo não precisa estar perfeito, os detalhes não precisam estar perfeitos, é muito mais uma foto mesmo. Beleza? E aí, beleza, você tem esse documento lindo criado, você está muito confiante de que esse é o caminho que o produto tem que ir, como é que você faz a partir de agora? Então, essa é a hora de colocar a apresentação embaixo do braço, bater nas portas das pessoas. Chegar na liderança executiva e falar, olha, a gente quer mostrar para onde a gente vai no próximo ciclo. Chegar nos pares, então tem áreas que dependem de você. Então, vamos voltar no nosso exemplo aqui do iFood na mesa. A gente não estava em isolamento, né? Tinha muitas outras áreas de marketing, de comercial, que se importam com esse produto e que tem coisas para trazer para a mesa. Então, o que a gente fez? A gente levou e apresentou para essas áreas e falou, e aí, faz sentido para o iFood? Faz sentido para a gente isso? Então, a nossa regrinha aqui de ouro essa apresentação tem que ser feita em 25 minutos, ela tem que ser muito rápida, porque geralmente o resto é para discussão. Se você marca 1 hora de apresentação e apresenta em 50 minutos, os últimos 10 minutos ficam para algumas perguntas simples e meio que você não consegue aprovar, nem discutir em profundidade, nada importante, porque 10 minutos é muito pouco. Então, geralmente, deixem a maior parte desse tempo para discussão, tá? Tirem rápido da frente essas coisas. E aí é importante o segundo ponto ali, ensaiem a apresentação e dominem o conteúdo, vocês vão fazer isso várias vezes. Para os PMs, isso aqui é exercer o papel de CEO do produto, né, daquele pedaço do produto ali. Vocês vão exercer e vão fazer isso aqui bastante. É importante que esteja bem familiar com o material. E aí, quando as discussões começarem, vão sair perguntas do tipo assim, tá bom, mas qual é o impacto que tem financeiro para a gente fazer isso? Aí você vai puxar a planilha que você fez lá quando você estava fazendo o Discovery Frame e falar, tá aqui, é por isso que a gente está focando nisso. Mas eu não acho que os clientes querem isso. Aí você puxa a pesquisa que você fez lá na descoberta de oportunidades e fala assim, olha, a gente fez uma pesquisa quant que mostra que os clientes querem isso. Então aí com esses materiais complementares você vai trazendo as respostas. E aí vocês vão chegar em perguntas para as quais vocês não têm a resposta. E aí vai valer a pena voltar, inclusive, e refazer um pedacinho do Discovery para entender aquilo. Tá? E aí é o bônus, que uma coisa que a gente aprendeu um pouco de surpresa, que essa evangelização funciona à distância também. Então, esse documento em específico, ele tomou vida. E até hoje, eu não sei na mão de quem isso passou, mas toda semana eu descubro uma pessoa nova que viu isso e que levou isso para discutir. Então, é importante que esse material esteja bem completo, e aí, no nosso caso, a gente usa o Google Drive, e ele esteja acessível para a empresa inteira. Então, a gente abriu para acesso por link, e esse link começou a tomar vida e chegar em vários lugares. Então, meio que ele faz um pouco do trabalho de evangelização que o PM tem que fazer, só que sem o PM estar apresentando nada. Então, é bem legal. Aí coloquem todos os links para pesquisa, materiais complementares dentro da apresentação também, para quem não estiver falando com vocês poder acessar. Deixa o link fácil de acessar para qualquer um, e aí deixa o negócio tomar vida. Vocês vão ver que vocês vão se surpreender com quanto, como eu me surpreendi, com quanto um documento desse pode rodar a empresa. Tá? E o nosso último ponto da aula de hoje, que é rotina e time, e que eu vou falar um pouquinho da parte mais prática de processo de discovery contínuo. Tá? Então a gente falou bastante nessas 2 aulas de vários pedaços desse processo. Agora eu vou trazer para vocês um jeito, um framework mais prático de como é que vocês fazem isso aqui no dia a dia. Quando você sentar na segunda-feira de manhã com PM, designer, engenheiro, para falar como a gente vai trabalhar, isso aqui pode ajudar. Tá? Então vamos pensar que existem 4 grandes grupos de coisas aqui. Tá? A gente tem o backlog de hipóteses, que é onde estão todas as hipóteses que a gente tem para validar. Então, a gente fez o nosso processo de discovery, encontrou as oportunidades, gerou as hipóteses, elas montam um backlog de hipótese. A gente tem o ciclo de validação, que é onde a gente vai validar as hipóteses com os protótipos que a gente viu. Então, desde fazer um high fidelity prototype, até fazer um data prototype, até fazer uma survey, por exemplo. Uma vez que a gente validou isso, tem 2 caminhos para essa hipótese. Ou ela vai para a fila de delivery, e aí a gente vai desenvolver isso e colocar em produção,
ou ela vai para o cemitério porque ela é uma hipótese que falhou. Por algum motivo a gente não quer desenvolver aquilo. Tá? Então, o que é o backlog de hipóteses? Então, a gente tem lá, como eu mostrei para vocês, aí a maneira visual que isso foi aquele roadmapzinho que eu mostrei, que tinha as oportunidades com as hipóteses ali dentro. E ali a gente tem uma lista dessas coisas de como é que a gente vai resolver cada uma dessas hipóteses, tá? E aí, voltando, acho que eu coloquei o exemplo aqui, esse aqui é um outro exemplo de como a gente fazia antes, quando a gente usava o Basecamp, que era um pouquinho menos complexo, do nosso backlog de hipóteses. Então, a gente tinha aqui a oportunidade, com as hipóteses aqui dentro, e cada uma delas tinha uma documentação bem mais completa, né? Vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. Mas aí a grande questão é que priorizem esse backlog também. Lembra do gut check que a gente falou? Vocês vão saber na prática o quanto disso aqui funciona e faz sentido quando vocês fizerem os protótipos e testar. Mas nada impede que vocês usem o conhecimento de vocês para validar primeiro as hipóteses que parecem mais promissoras. Tá? E aí a gente tem, eu coloquei a imagem errada aqui, que na real é essa aqui do meio, tá? Esse ciclo de validação. O que é isso? Durante o ciclo, o time trabalha para validar as hipóteses, tá? A gente vai falar um pouquinho mais de tamanho de ciclo e tal, mas pensem que esse ciclo, que pode ser um sprint, por exemplo, correndo junto e estando um tempo à frente do time de desenvolvimento, o time trabalha para validar. Como é que ele valida isso? Com os protótipos que a gente já discutiu. Então, é aqui que você vai aplicar os protótipos. Você vai colocar as hipóteses ali, fazer os protótipos que você quer para validar, e aí, as que derem certo, você manda para delivery, as que derem errado, você manda para o cemitério. O que é a fila de delivery? Uma hipótese que deu certo. No nosso exemplo aqui que eu trouxe, é aquele modo Netflix para o restaurante não ficar inativo. Ela deu certo, o que a gente vai fazer? A gente vai terminar de documentar ela. Então, aí a gente tem o nosso, para quem está um pouco mais familiarizado com o Scrum, nosso definition of ready, né? O que precisa estar pronto numa hipótese que aí, quando ela passa para delivery, em muitos lugares ela começa a chamar uma história, né? Para essa hipótese que agora chama história, que está na fila de delivery, ser desenvolvida. Então, a gente precisa ajeitar as telas no Figma porque não estão bem documentadas. A gente precisa fazer um refinement técnico. Então, tem algumas coisas, mas esse é o que tem que acontecer quando a gente passa para essa fila de delivery. Tem que ir para o backlog de desenvolvimento do time. E nesse momento, por exemplo, se torna uma coisa que a gente geralmente chama de história. Tá? E aí, aqui que a gente vai chegar em ter isso aqui mais pronto. Então, aí tem link para o Figma, tem uma série de coisas que a gente vai precisar ter. Tá? E o cemitério é para onde as hipóteses que a gente fez um discovery, a gente fez um protótipo e falou, não é isso que a gente quer fazer, a gente encontrou um problema que a gente não vai desenvolver aqui. É aqui que a gente vai jogar essas coisas. Então, é importante lembrar de não simplesmente jogar fora, tá? Não funcionou, a gente vai jogar para Dani e fingir que não viu. É importante documentar porque a gente chega em problemas práticos que a gente economiza tempo por não bater de novo na mesma parede. Vou dar um exemplo prático que eu passei essa semana. A gente tinha uma hipótese determinada no iFood lá sobre como lidar por alguns cupons. A gente tinha uma questão de dar cupom num momento específico. E é uma hipótese que surgiu no time que eu estou trabalhando hoje. Falei, a gente podia fazer isso aqui. Aí, quando a gente colocou isso lá, um dos PMs falou, mas espera aí, o outro time já testou isso e deu errado. A gente foi no documentinho de relatório deles, olhou e falou, realmente, se a gente fizer esse cupom aqui, nesse caso específico, a gente tem esse problema, o pessoal já viu, então não vamos nem trabalhar. A gente descartou a hipótese. Mas foi provavelmente umas 2 semanas de trabalho, de discovery, semanas não, vai uma semana, que a gente não teve que gastar, porque o outro time se deu o trabalho, teve o capricho de documentar especificamente aquela parte ali. Tá? E aí, como é que vocês podem trabalhar essa rotina? Então, geralmente tem o ciclo 0, que é o que a gente falou até agora quando você faz pela primeira vez. Então, dependendo do tamanho do problema e do quanto você conhece sobre aquilo, pode ser que demore 1 semana, 2 semanas, 1 mês, para você sair desde o objetivo, definir os resultados-chave, encontrar as oportunidades, encontrar as primeiras hipóteses e construir um backlog de hipótese. Isso pode demorar, sei lá, 1 mês. Se é um produto novo, que as pessoas conhecem pouco. Tá? A partir daí, você vai definir junto com a pessoa de design, produto e engenharia, qual que é o ciclo de discovery. E aí, ele pode ser tanto junto com o ciclo de delivery, ou seja, você pode rodar, sei lá, tem um sprint de 2 semanas do time de desenvolvimento, o time de delivery, né, de desenvolvimento. O time de discovery pode rodar nesse mesmo sprint, fazer a planning junto, fazer as dailies junto e rodar nesse mesmo ciclo. Ou tem outros times que preferem, por exemplo,
fazer semanal. Então, toda segunda-feira eles começam um ciclo de discovery. Eles escolhem que hipóteses vão validar naquela semana, validam tal, e na segunda seguinte eles passam, sei lá, tem uma reunião de 2 horas para definir o que vai fazer de discovery na semana, eles passam as primeiras 2 horas discutindo, a primeira 1 hora discutindo o que aconteceu com as hipóteses da semana passada, eles querem retestar alguma coisa e tal, e a segunda é escolhendo quais hipóteses vão testar nessa semana. E aí você vai fazer. Tá? A daily, se você for rodar junto com o time Scrum, né, no mesmo sprint, você faz junto com o pessoal com o time de desenvolvimento, a daily ali, mas os times que rodam separado, por exemplo, eles preferem geralmente fazer um checkpoint assíncrono. Então, no Slack, lá no final do dia, você configura um botzinho, por exemplo, para falar, e aí, como é que foi Discovery hoje? As pessoas colocam status por texto ali e chuta pro gol, sem muito estresse. Tá? E aí é o que eu falei quando a gente termina o ciclo, né? Então geralmente são 2 horários colados, sei lá, é segunda-feira das 9 às 11, por exemplo. Das 9 às 10 a gente para, ou das 9 às 9h30, geralmente, demora 1 hora. Para fazer a retrospectiva e a revisão do que a gente aprendeu com as hipóteses na última semana, por exemplo. E a gente gasta o resto do tempo pensando em o que a gente vai validar de hipótese e como a gente vai validar, que tipo de protótipo que a gente vai fazer pelas próximas semanas, 2 semanas, 3 semanas, qualquer que seja o tamanho do ciclo, tá? E vale experimentar, dependendo do produto ou de como vocês trabalham, talvez uma semana seja pouco e talvez 2 semanas seja muito. Então vale experimentar e entender qual que é o tamanho ideal de ciclo para cada um, tá? E aí vamos falar um pouquinho de ritmo, né? O que é um ritmo de discovery saudável? Então, vamos falar primeiro do backlog de hipótese. A gente tem as nossas hipóteses lá, e o bom é que a gente tenha aqui algumas hipóteses boas para validar. E não seja, tipo, sei lá, 2 ou 3 por vez, tá? Por quê? Porque às vezes fica fácil você validar 2 ou 3 hipóteses com o mesmo protótipo, por exemplo. E você ganha bastante tempo nisso. Vão ter momentos em que, obviamente, as hipóteses vão começar a dar uma rareada. Você vai começar a trabalhar e validar bastante hipótese e vai acabar que não tem hipótese no backlog. O que você faz? Pega um ciclo desse para voltar naquele espaço que a gente fez lá no começo, de mapeamento de jornada, de storyboard, how might you be, brainstorming, para gerar mais hipóteses. Então pode ser que você passe uma semana, por exemplo, encontrando novas oportunidades e gerando hipóteses para depois começar a validar novamente as hipóteses, tá? Ou pode ser que você faça numa semana as duas coisas. Tanto valide hipótese quanto gere algumas delas. Fala, beleza, vou pegar a terça e a quarta para gerar bastante hipótese, porque eu acho que tá fácil, eu vou fazer isso aqui, só essas duas coisas, e depois eu vou pegar a quinta e a sexta para validar essa terceira hipótese que eu queria validar aqui ainda essa semana. Então, depende muito de como vocês vão trabalhar, tá? Mas o importante é que o backlog de hipóteses sempre esteja bem recheado ali, para você poder escolher no começo de um ciclo como é que você vai fazer. Tá? Fila de delivery. Esse é outro ponto importante. O output de discovery ele tem que ser o suficiente para manter o time de delivery ocupado. Então, vamos supor que você tem um time de delivery de 10 engenheiros lá. Esse time precisa ter histórias suficientes para se manter trabalhando e entregando num ritmo bom. Então, o que você tem que olhar? O jeito que eu acho que é mais fácil para times que trabalham Scrum ou Kanban é você olhar e falar: eu estou mantendo o meu backlog. Quantos pontos tem esse backlog? Ele tem 80 pontos hoje. Vou começar o meu discovery hoje, tá bom. Na próxima sprint, você tem que olhar e falar: quantos pontos tem nesse backlog? Se mesmo com o desenvolvimento que você fez, você conseguiu tirar hipóteses do ciclo de discovery para a fila de delivery e continua tendo 80 pontos ou cresceu, você está num ritmo saudável, porque o time sempre vai ter um backlog de coisas para fazer. Se esse número começar a cair consistentemente, você olha numa sprint, está 70, você olha na outra, está 60, na outra está 50, vai chegar um ponto em que o time de delivery não vai ter mais backlog para puxar. Então esse é um ponto de atenção. É aí que você tem que olhar e das duas uma. Ou tira esforço de desenvolvimento, porque o time de discovery não está conseguindo validar o suficiente e colocar para delivery, ou você aumenta o esforço de delivery, traz mais um designer para poder validar mais hipóteses, traz mais uma pessoa de produto para poder ajudar a gerar mais hipóteses, validar de outros jeitos. Tá? Então, acho que essa é a métrica legal para você olhar. Assim, o time tem que ter um backlog de um tamanho fixo. Né? Se está crescendo muito, 80, 90, 100, você vai ter um backlog tão grande que o time não vai conseguir desenvolver. E se ele está caindo muito, eventualmente vai zerar. Então, o ideal é que você mantenha um número fixo ali, e a cada planning você pode olhar e acompanhar o tamanho desse backlog, né? Se ele está sempre com um tamanho saudável ali. E aí, para cada time, esse número vai variar, mas o que se ouve bastante discutir na indústria é
ter pelo menos 2 sprints à frente, né? O que isso quer dizer? Se o time mata 40 pontos por sprint, tem um backlog com tamanho de 80 pontos. Então você vai variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas manter sempre por aí. Beleza? E aí, quando a gente fala de cemitério, é a gente validar e mandar para o cemitério. E aí fica uma dica que é, se tudo que a gente valida vai para a fila de delivery, a gente está com algum desvio. Pode ser que em alguns momentos isso seja normal, porque a gente está num momento que a gente sabe exatamente o que tem que fazer, a gente encontrou um super nicho aqui, a gente entendeu o que tem que fazer, está bem claro. Mas se isso acontece muito durante muito tempo, a gente não tem hipótese que a gente joga fora, a gente talvez precise repensar o desafio ou o modo de trabalho. Ou a gente está muito enviesado pelos nossos processos para sempre validar positivamente as hipóteses, ou a gente está com um desafio que a gente pode aumentar um pouco ele para se forçar a ser mais inovador e errar mais. Tá? Mas acho que se tem poucas coisas indo para o cemitério ali, talvez tenha uma questão para a gente trabalhar. E aí, falar um pouquinho da importância do refinement. Então, essa é a hipótese que sai de desenvolvimento e vira uma história, né? E o refinement é o momento que a gente senta com o time para falar, olha, a gente validou essa hipótese, a gente tem esses figmas, esses entregáveis que mostram como a gente quer desenvolver isso, e aí? E é nesse momento que você vai falar, quantos pontos isso aqui traz? Tá bom, a gente já fez teoricamente já fez uma validação técnica, né? Um protótipo de feasibility, se a gente tinha alguma dúvida grande. Precisamos fazer mais alguma coisa? Tem algo que a gente tem que explorar aqui ainda? O protótipo que a gente fez, dá para implementar dessa maneira? A gente tem que tirar uma coisa ou tirar outra aqui para poder implementar. Então é importante que esse refinement seja bem feitinho no final ali, tá? Para que essa tradução, né, de uma hipótese validada para uma história que entra em desenvolvimento não tenha ruído, tá? É uma cerimônia bem importante entre o time que faz o discovery, que geralmente é o PM, o designer e uma pessoa de engenharia, e o resto do time de engenharia que vai desenvolver isso. Tá bom? Eu queria abrir para a gente ter uma discussão final. Se vocês quiserem fazer perguntas aí, acho que a Tati tinha uma perguntinha sobre o Design Critique, a gente pode falar rapidinho sobre isso também. E eu trago depois das aulas de design, eu trago um pouquinho mais aprofundado. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem fazer perguntas, acho que eu falei sem parar por quase 2 horas aqui. Então podemos inverter um pouquinho a dinâmica, vocês abrem o microfone para trazer o que vocês acharam aí, quais ficaram as dúvidas. Bom, estou assumindo então que não temos dúvidas, é isso? Bom, a Isabela mandou um monte mesmo durante aí, a Tati falou que não tem dúvida. Tá bom. Tati, vamos fazer o seguinte. Boa, Isabela. Sobre Design Critique especificamente, a gente vai ter a aula de microinterações, ciência na semana que vem, na outra, se não me engano, a Flávia pode me corrigir. E aí eu vou fazer umas perguntinhas sobre o que mais vocês querem saber e eu trago naquela trilha, tá bom? Pode ser que acho que para ficar um pouquinho mais organizado os conteúdos, mas o meu e-mail está no convite. Então, Tati, se você quiser mandar um e-mail para a gente conversar sobre isso já, para eu te mandar uns links para a gente conversar rapidinho sobre como é que tá rolando, eu te explicar um pouco mais, fica à vontade, tá? Tá lá no convite, é só pegar lá, é mateus.pinheiro@rei.com. Obrigada, Matheus. Eu fiquei mais quietinha hoje aqui na aula, mas eu vi que foi ótimo, fui acompanhando as interações no chat do pessoal. Obrigada, foi super bacana. Semana que vem a gente tem mais, né? Semana que vem com você? Ou semana que vem eu não? acho que agora é só na outra. Ah, não, a gente vai pular semana que vem e depois na outra, é verdade. Tem acessibilidade semana que vem. Tem uma semana de folga nossa agora. Isso. Vocês vão me ver só daqui 2 semanas, tem uma folguinha, vocês então tá não enjoarem da minha cara. Fica tranquilo, a gente já está adorando essas aulas. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser até concentrar em mim, pessoal, fica super à vontade também, que eu tenho falado bastante com o Matheus entre as aulas, então eu pergunto para ele, e aí a gente ou já responde ou ele traz para um próximo tema. Tá bom? Obrigada, Matheus. Obrigada, pessoal. Fechado? Boa noite. Valeu, gente. Até mais. Boa noite. Bom descanso.